Queridos jovens do seminário, é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês nessa reta final do ano. Se tudo der certo, vamos ficar junto até o final do curso. Eu me chamo José Campos, sou o diretor do Instituto Curitiba Boqueirão e estou muito feliz em estar com vocês aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 27 de Terceiro NEF, tá? Então, essa é a lição 49 do ano letivo. Então, Cristo veio, visitou o povo nas Américas, estabeleceu sua igreja, orientou os 12, e os 12, então, estavam dando prosseguimento e cumprindo as orientações do Salvador. Estavam ensinando, estavam batizando, estavam organizando a igreja. A igreja estava crescendo. E aí surgiu entre eles e os membros da igreja uma dúvida: como será chamada a igreja que estamos estabelecendo? Como será chamada essa igreja que Cristo nos orientou a organizar? Enquanto eles estavam nessa dúvida, Cristo apareceu entre eles e perguntou: o que queres? Né? Na verdade, Cristo já sabia o que eles queriam, mas ele queria ouvir deles a sua necessidade. Pense um pouco sobre isso. Muitas vezes acontece conosco também, apesar de que o Senhor conhece nossas necessidades, mas é muito importante a gente externar para Ele. Em nossas orações pessoais, a gente abrir o coração para Deus e dizer como nós nos sentimos, quais são os nossos desafios, nossas aflições, o que que a gente gostaria, enfim, abrir o coração para o Pai Celestial de forma bem sincera, para que a inspiração possa fluir melhor. Então, quero convidá-los a fazer de suas orações um momento especial, um momento de mais adoração, de interação e de revelação com o Senhor. Então, apesar de Cristo saber o que eles queriam, eles perguntou: o que queres? Para que eles pudessem dizer. E eles perguntaram, né? Que nome a igreja deveria ser chamada. Vamos ouvir, vamos ler a resposta do Salvador. Ele disse o seguinte: e como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja. Agora preste atenção à continuação do seu ensinamento, desde que estejam edificadas sobre o meu evangelho. É muito importante isso. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre esses dois pontos doutrinários que são muito importantes a gente compreender. A Igreja de Cristo precisa ter o seu nome, senão não será a Igreja de Cristo. Como ele mesmo exemplifica, será a igreja de outra pessoa, de outra coisa menos de Cristo. Porém, ela só será a igreja de Cristo mesmo se edificada sobre o seu evangelho. Então, não basta ter o nome na fachada da igreja. É preciso que o evangelho que seja ensinado lá e praticado lá seja o evangelho de Cristo, aquele que ele deixou para nós. Na Conferência Geral de outubro de 2024, Elder Reland ensinou sobre isso, num discurso brilhante, no sábado de manhã, que eu recomendo vocês lerem na íntegra. Ele disse: a Igreja do Salvador só é especial se estiver edificada sobre o seu Evangelho. Reforça o ensinamento de Cristo. Ponto 1. Sem o Evangelho do Salvador e a autoridade para administrar as ordenanças. Ponto 2. A igreja não é especial. Então, para ser a Igreja de Cristo, é necessário ter o seu nome, é necessário estar edificada sobre o seu Evangelho, e, como parte dessa edificação sobre o Evangelho de Cristo, ter autoridade para administrar as ordenanças. Senão, é mais uma igreja. Ele continua: a combinação do Evangelho de Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, essas duas coisas juntas, nos proporciona benefícios poderosos e transformadores. Preste atenção nisso, jovens. Benefícios transformadores. O Evangelho e a Igreja deve nos transformar. O evangelho é perfeito, mas é necessário que haja uma igreja divinamente comissionada para pregá-lo, manter sua pureza e administrar suas ordenanças sagradas com o poder e autoridade do Salvador. Muito importante esse ensinamento doutrinário do Elder Rand. A igreja tem que ter o seu nome, tem que estar edificada sobre o seu evangelho, ela tem que
pregar o seu evangelho, tem que ter autoridade para administrar as ordenanças, e essas duas coisas juntas precisam nos transformar. Na verdade, elas estão ali para nos transformar. Como a gente vai encarar, como a gente vai praticar as coisas que nós estamos aprendendo é que depende de nós. Algumas pessoas no mundo hoje ensinam, talvez vocês já tenham ouvido isso, ninguém precisa de igreja, não, eu posso ir a Deus sem uma igreja. Sim, você pode ir a Deus sem uma igreja até certo ponto, porque a partir de um certo ponto você precisa de uma igreja divinamente comissionada, exatamente para administrar as ordenanças sagradas, para você ter o benefício do poder do sacerdócio. Então, sim, a igreja é fundamental para o nosso progresso eterno, para a nossa transformação eterna. Ele continua: a igreja é o instrumento pela qual aprendemos sobre o papel central de Jesus Cristo no plano do Pai Celestial. A igreja oferece o caminho autorizado para que as pessoas participem de ordenanças e façam convênios duradouros com Deus. Somos o povo do convênio, sempre foi assim. Desde Adão e Eva que o Senhor faz convênios com seus filhos. Então a igreja precisa proporcionar isso. Guardar esses convênios nos aproxima de Deus, dá-nos acesso ao seu poder e nos transforma naquilo que ele deseja que nos tornemos. Muito importante isso. Então, o Evangelho e a igreja nos transforma naquilo que o Senhor deseja que nos tornemos, na grande expectativa que o Senhor tem por nós. Então, meus amados jovens, guardem isso. Precisamos do Evangelho e precisamos da sua igreja divinamente comissionada. O próprio Salvador continua. Isso aqui é um pouquinho forte o que ele vai dizer, mas é verdade. E se acontecer de a igreja estar edificada sobre o meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Todavia, se não estiver edificada sobre o meu evangelho, mas edificada sobre as obras dos homens ou sobre as obras do diabo, bem forte isso. Em verdade vos digo que terão alegria em suas obras por um tempo, porque logo chegará o fim. Então, qualquer igreja que não esteja edificada sobre o Evangelho de Cristo, ou seja, as igrejas que não são a igreja de Cristo, seus membros terão alegria por um tempo, mas logo chegará o fim. Isso foi o próprio Salvador que ensinou. Doutrina e Convênio 115, 4, e aí aqui nós temos a revelação moderna para o nome da igreja como ela é hoje. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Esse é o nome autorizado da igreja, é por esse nome que o Senhor gostaria que sua igreja fosse conhecida e chamada. E, visto que ela está edificada sobre o seu evangelho e tenha o comissionamento divino da autoridade para realizar as ordenanças e fazer convênios, esse é o caminho que nós devemos seguir. O presidente Nelson, em 2018, ele nos ensinou ao falar sobre o nome da igreja. O nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome da sua igreja, e ainda precede sua declaração com: pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. E se permitirmos que apelidos sejam, usados, ou adotamos, ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. Então, apelidos para a igreja como Igreja Mormon, Igreja Sul, de Igreja dos Últimos Dias, não são adequados. Não é isso que o profeta está ensinando. A gente não pode apoiar nem permitir que a igreja seja assim chamada, porque o Senhor vai se ofender. Sempre que as pessoas nos perguntarem, nós precisamos dizer o nome completo da igreja. E não precisamos dizer, ela é mais conhecida como. Não precisa. Diz o nome completo e deixa a pessoa processar. Se ela fizer perguntas, por que esse nome tão longo e tal, aí nós vamos praticar aqui como é que nós vamos responder, tá? O presidente Nelson ainda diz: remover o nome do Senhor da Igreja do Senhor é uma grande vitória para Satanás. Então, se a gente deixa de chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e qualquer outro nome ou apelido, é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Salvador, estamos sutilmente desprezando tudo o que Jesus Cristo fez por nós
inclusive sua expiação. Isso é forte, mas é importante a gente refletir sobre isso. Então, vem aqui a primeira pergunta que vocês devem responder. Essa pergunta é na forma de um estudo de caso. Certo dia, ao compartilhar o que fez no final de semana, você disse a seu amigo Marcos, então imagine que você tem um amigo chamado Marcos, que foi à igreja, você disse para ele que foi à igreja no domingo. Marcos perguntou: Você é mórmon, certo? Aí você responde: Às vezes as pessoas nos chamam assim, mas preferimos ser chamados de membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então Marcos comenta: Esse nome é muito grande. Por que você não diz que pertence à Igreja Mórmon? Você não leu o livro de Mórmon? Então eu quero que vocês pensem com calma e escrevam como você responderia a Marcos a essas duas perguntas. Por que você não diz que pertence à igreja Mórmon? Você não leu o livro de Mórmon? Na verdade, uma só pergunta, né? A segunda pergunta dele, você não leu o livro de Mórmon, foi só para induzir você a dizer, de fato, eu leio o livro de Mórmon, eu sou da igreja Mórmon. Então, como você responderia para Marcos, por que você não diz que pertence à igreja Mórmon? Ok? Sua resposta vai ser maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão responder de forma muito especial e essa reflexão vai trazer um grande aprendizado para você. E aí Cristo aproveita que está lá com os 12, ensina sobre o nome da igreja, reforça esse princípio de que a igreja tem que ter o seu nome, reforça a necessidade dela ser edificada sobre o seu evangelho, sob pena de ter alegria só por um tempo. Ele ensina outros princípios que eu gostaria de comentar com vocês aqui. O Helder Allen T. Heine, eu acho que é isso, dos 70, ele contou uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês na Conferência Geral de outubro de 2015. Ele disse que quando ele tinha 9 anos de idade, sua avó veio passar uns dias com eles. Talvez, eu acho que foi o final de semana, veio passar na casa dele. E ele, uma criança com 9 anos, saiu ali na rua para brincar, e do outro lado da rua, a casa dele tem a rua, atravessando a rua, tinha um campo. E ele e os amigos foram para o campo e começaram a brincar naquele campo que estava enlamaçado porque chovia. E aí eles acharam divertido brincar na lama, estava chovendo, começaram a cavar. E à medida que eles iam cavando, ia ficando mais divertido, o buraco ia ficando mais fundo. E outros amiguinhos ali da vizinhança chegaram e eles juntos, brincando, se divertindo, cavaram um buraco, aí decidiram, vamos fazer uma piscina. Aí tiveram a ideia de encher o buraco de água. Imagine só, né? Um bando de criança ali se divertindo. E aí, quando eles fizeram aquela piscina improvisada, toda cheia de água enlamaçada, os amigos disseram para ele, ó, você que é o menorzinho, inaugura, dá o primeiro mergulho. E ele afoito, todo feliz, foi lá e plum, deu o primeiro mergulho naquela piscina improvisada, toda enlamaçada, toda cheia de lama, né? E aí terminaram a brincadeira, ele voltou para casa. Quando ele ia entrar em casa, a porta estava trancada. Aí a avó disse: Não, 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 eu acabei de limpar a casa inteira, você não vai entrar sujo desse jeito. E aí ele, danado, né, disse: Ah, não. Correu para os fundos da casa, né? Comum lá nos Estados Unidos tem a porta de entrada na frente e a porta dos fundos. Ele correu, só que a vovó foi mais rápida. Quando ele chegou na porta do fundo, a porta já estava trancada. Ela disse: Você não vai. Eu acabei de limpar a casa está limpa, você não vai entrar na casa estando suja. Ele conta que ele ficou chateado com isso, com a atitude da avó. Fazia frio, porque chovia. E ele pensou até que ia morrer de frio ali no quintal da casa. Até que ele fez a pergunta, né? Então vamos ver o seu relato. Eu estava molhado, cheio de lama, com frio, e em minha imaginação de criança pensei que morreria no meu próprio quintal. Por fim, perguntei à minha avó o que precisava fazer para entrar em casa. Essa foi a pergunta mágica. Antes que eu desse conta, eu estava de pé no quintal enquanto minha avó me lavava com a mangueira. Então, quando ele perguntou o que eu preciso fazer para estar em casa, era agora ia mesmo. Começou a lavar ele. Após o que pareceu ser uma eternidade, minha avó declarou que eu estava limpo e deixou que eu entrasse em casa. Estava quente dentro de casa e eu pude vestir roupas secas e limpas. Segunda pergunta de hoje. Pense nessa experiência
do Elder Reine e responda. Que comparações espirituais você pode fazer entre a história do Elder Reine e nossa vida? Lembra da história dele, né? Ele estava sujo para entrar em casa e a avó disse: Você não pode entrar. E ele só entrou depois que ele se tornou limpo. Que comparações espirituais você pode fazer entre a história do Elder Reino e nossa vida? Cristo ensinou sobre isso também para os 12. Ele disse: E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé, do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Eis algumas orientações importantes para um dia a gente entrar no reino de Deus: fé, arrependimento e a fidelidade até o fim. E nesse contexto, ele ensina que no processo de fé e arrependimento é necessário que todos sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo, que realize essas ordenanças básicas e iniciais do Evangelho para iniciar essa jornada de volta à presença dele. Essa jornada que vai qualificar para a presença de Deus para limpar todos os seus pecados e estar sem mancha perante ele. Ele diz: ora, esse é o mandamento. Arrependei-vos todos arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Que ensinamento doutrinário profundo! Eis aqui a doutrina de Cristo: fé, arrependimento, batismo, recebimento do dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Essas coisas iniciais e na perseverança até o fim, guardando os mandamentos, nos qualificará para entrar na presença de Deus e chegar sem mancha perante Ele. Dito isso, eu tenho a terceira pergunta para vocês: como o arrependimento e o batismo nos ajudam a vivenciar a santificação por meio de Jesus Cristo? Como o arrependimento e o batismo nos ajudam a vivenciar a santificação por meio de Jesus Cristo? Quero sugerir, ao responder essa pergunta, que você vá lá no Guia de Estudo das Escrituras e leia sobre santificação. Ele vai dizer que é um processo. Eu não vou dizer aqui para provocar em vocês a pesquisa. Vai lá em santificação e em santidade. E aí, quando você lê essas duas coisas no Guia de Estudo das Escrituras, aí você vai pensar nessa pergunta: como o arrependimento e o batismo nos ajudam a vivenciar a santificação, e você terá lido mais sobre isso no Guia de Estudo da Escritura, por meio de Jesus Cristo. Ao terminar a nossa aula de hoje, gostaria de trazer o convite do próprio Salvador, quando ele disse: Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à morte, e muitos são os que por ali passam, até que chegue a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Não se incomode se você se sentir só, se você achar que você faz parte de um grupo pequeno, que somos poucos perante o mundo, porque isso já estava previsto pelo próprio Salvador. Estreito é o caminho, a porta é apertada, mas esse caminho leva à vida eterna. Às vezes com algumas dificuldades, com algumas aflições, sofrimento, mas em todo sendo superado, o que nos aguarda no fim desse caminho é maravilhoso. Então, queridos jovens, não se preocupe se somos poucos ou se você às vezes se sente só, porque ninguém na sua classe, por exemplo, na sua sala de aula é membro da igreja, na sua rua só você, às vezes até na família, seus primos, ninguém é da igreja. Se serve de consolo, foi assim comigo. Mas não se incomode, permaneça firme, deixe que seu exemplo e a sua luz brilhem, para que as pessoas possam ver isso e glorifiquem o nome de Deus. Quando você é um exemplo do Evangelho, de viver os princípios do Evangelho, de honrar os convênios que você fez, as pessoas vão te olhar
e vão ver que existe algo diferente em você. E não se surpreenda se ela perguntar: existe algo diferente em você? Você é de alguma igreja? Ou então, quando elas descobrirem que vocês são membros da igreja, eu bem que desconfiei que algo diferente acontecia com você. E se elas já sabem, se todos já sabem, ótimo, continue brilhando sua luz, para que elas possam ver seu bom exemplo e desejar conhecer mais o Salvador. Tá bom? Eu gostaria de encerrar essa aula com esse convite e o meu testemunho de que Cristo vive e a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a sua igreja estabelecida na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.